Seja bem-vindo ao nosso curso sobre receitas municipais. Eu sou o Vinícius e na aula de hoje vou tratar com vocês sobre o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Para iniciar a nossa aula, precisamos estabelecer onde está regulamentada a diretriz normativa desse imposto. Ele está na Constituição Federal, que dá competência para os municípios legislarem acerca do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Está também no Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 66. Também possui disposições válidas no Decreto-Lei 406/68, que foi parcialmente recepcionado pela Constituição Federal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por fim, temos a Lei Complementar 116, que traz as normas gerais acerca da regulamentação do ISS. É importante falar acerca da Lei Complementar 116. A própria Constituição da República sustenta que as normas gerais são estabelecidas por lei complementar, que serve para uniformizar as regras do imposto em todo o país. Ou seja, a Lei Complementar 116 é considerada lei federal de âmbito nacional, que traz a uniformidade necessária para regulamentar a criação e instituição do imposto, além de procurar dirimir conflitos de competência entre os municípios brasileiros. Imagina a bagunça que seria se cada município brasileiro resolvesse regulamentar o ISS de uma forma diferente. Pensa se você fosse contribuinte e tivesse que se preocupar com a legislação de cada um dos 5.568 municípios brasileiros. Mas, apesar de todas essas normas de referência, você pode se perguntar: precisa de mais alguma lei para regulamentar esse imposto? Sim, em respeito ao princípio da legalidade e da exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foram tratados aqui no nosso curso pelo conselheiro Domingos, nas aulas introdutórias, é imprescindível que todos os municípios aprovem a legislação municipal com as normas específicas para a cobrança do imposto no seu âmbito. Obviamente, as normas municipais devem respeitar as disposições da Constituição, do CTN, do Decreto-Lei 406/68 e principalmente da Lei Complementar 116. A instituição legal do imposto na legislação municipal é o primeiro requisito para que seja possível a cobrança do imposto, assim como para atender às exigências do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Anota aí, a existência de normas gerais sobre tributo não substitui a obrigatoriedade do município instituir sua legislação própria para que o imposto seja exigido dentro do seu território, porque a Constituição da República delegou a responsabilidade a cada município e, para cumprir a exigência do princípio da legalidade, cada um tem o dever de exercer tal competência. Vamos trabalhar então aquilo que precisa conter a legislação municipal para a criação do ISS no município. O que é que precisa acontecer no mundo jurídico para que exista a compulsoriedade de pagar o imposto? Ou seja, qual o fato gerador do ISS? O fato gerador é a prestação, seja por uma empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante na lista anexa à Lei Complementar 116 e que, porventura, seja reproduzida na legislação municipal. Essa lista faz parte do anexo da Lei Complementar 116, possui 230 serviços, divididos em 40 itens distintos. Essa lista ela precisa ser reproduzida na legislação municipal. No mundo jurídico, se diz que tal lista é um número clausus, ou seja, o município não tem discricionariedade de adicionar novos serviços que não constem na Lei Complementar 116, daí se falar em uniformidade, ao estabelecer o fato gerador do imposto no âmbito municipal. Só para você ter uma ideia, recentemente a Lei Complementar 116 foi alterada pela Lei Complementar 157. Dentre as alterações propostas, uma parte se relacionou à alteração na lista de serviço anexa. Em razão de tal alteração, foram acrescentados serviços, como de piercing e tatuagem, que anteriormente não constavam no rol dos serviços tributários. O que eu quero te dizer é que antes da inclusão de tais serviços na lista anexa da Lei Complementar 116, não era permitido que o município incluísse os respectivos e assim tributasse os prestadores dos serviços correspondentes. Somente a partir da inclusão do serviço na Lei Complementar 116 que há autorização para que a reprodução seja feita na norma municipal. Outro exemplo,
um serviço mais estranho, mas que você sempre vai se lembrar. Veja, a Justiça reiteradamente vem decidindo que quem pratica prostituição tem o direito de ingressar em juízo para cobrar quem se utiliza do serviço e não paga. Ou seja, alguém foi lá, usufruiu do serviço sexual e saiu sem pagar. Nesse caso, aquele que se prostituiu pode ingressar em juízo exigindo a sua remuneração. Ora, você não percebe que há no serviço de prostituição? Esse serviço não deveria ser tributado? Só que, para fins de ISS, ele não pode ser tributado, porque o fato gerador não consta na lista da Lei Complementar 116. E, com isso, o município também não pode estabelecer o mesmo na legislação local. Assim, para que determinado serviço seja cobrado, primeiro a Lei Complementar 116 precisa fazer a previsão do respectivo serviço, para posteriormente os municípios possam incluir na legislação local e somente assim, após respeitado o princípio da anterioridade, seja possível realizar os correspondentes lançamentos. Entretanto, ainda assim, há serviços que não se constituem como fato gerador do ISS, que ainda que inclusos na Lei Complementar 116, eles não poderão ser cobrados. O primeiro exemplo seria a de exportação de serviços para o exterior. Por exemplo, uma empresa sediada no município capixaba de João Negro, que presta serviço técnico em mecânica via acesso por cordas. Uma atividade também conhecida como alpinismo industrial. Essa empresa vai prestar serviço lá no Uruguai. Ainda que a empresa esteja sediada no município de João Negro, não haverá o recolhimento do ISS, tendo em vista que ela foi executada no Uruguai, ou seja, no exterior. Essa é a regra disposta. Uma outra hipótese perante a qual não há incidência do imposto é a prestação de um serviço em razão de uma relação de emprego. Por exemplo, um contador da empresa, dessa mesma empresa de alpinismo industrial, que presta serviço internamente realizando a contabilidade da empresa. Não tem a responsabilidade de recolher o ISS pelos serviços prestados no âmbito da relação de emprego. Diferentemente, se ocorresse uma terceirização dessa atividade de contabilidade. Daí, o escritório de contabilidade contratado pela empresa de alpinismo necessariamente teria que estar recolhendo o ISS correspondente. Também não vamos considerar prestação de serviço para fins de ISS a prestação decorrente de trabalhadores avulsos, de diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedade e fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. Por fim, conforme o inciso 3º do artigo 2º da Lei Complementar 116, também não há incidência sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, quanto ao valor dos depósitos bancários, o principal, os juros e acrescidos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Outro ponto de relevância para a definição do ISS é estabelecer o local do fato gerador, onde a lei considera o serviço prestado. Vamos lá. A regra geral estabelecida pelo artigo 3º, combinada com o artigo 4º da Lei Complementar 116, configura um sistema misto, sobre o qual o local do fato gerador, mas que visivelmente desprestigia o princípio da territorialidade. O artigo 3º estabelece que o serviço vai ser considerado prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou na falta do estabelecimento, no local do domicílio prestador, exceto em algumas hipóteses que ainda vamos tratar. Mas também quero mostrar para você que considera-se o estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou qualquer outra que venha a ser utilizada. Esse desprestígio à territorialidade traz grande prejuízo aos pequenos municípios, que muitas vezes não têm atrativos para seduzir os prestadores de serviço a se estabelecerem em seu território. E com isso, os municípios acabam sofrendo por prestadores de outras cidades estarem em seus domínios, praticando o fato gerador do ISS, sem, todavia, recolher o imposto no local onde seu serviço foi efetivamente prestado. Há, entretanto, hipótese em que o legislador excepcionalmente considerou que os serviços deverão ser tributados
e o imposto recolhido no local de prestação de serviço, ainda que o estabelecimento do prestador esteja sediado em outra cidade. É a parte final do artigo 3º da Lei Complementar 116. Tais hipóteses estão presentes e também somente em tais casos nos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116, o que configuram 23 hipóteses de exceção à regra do local do fato gerador, do caput do artigo. Assim como também podemos sustentar como regra de excepcionalidade o local do fato gerador, os parágrafos 3º e 4º do artigo 6º da Lei Complementar 116. Nesse ponto, é importante destacar que a maior parte das discussões acerca do lançamento do ISS se funda sobre o local do fato gerador. Há, por parte da doutrina em direito tributário, inúmeros defensores sobre o princípio da territorialidade, no qual o imposto deveria ser tributado onde o serviço foi efetivamente prestado. Conquanto, a legislação, com respaldo da jurisprudência dos tribunais brasileiros, sedimenta a regra do local do estabelecimento, com a excepcionalidade dos casos previstos também em lei. Assim, definido o local do fato gerador, precisamos estabelecer quem é o sujeito ativo da respectiva relação tributária. Nesse caso, temos que falar que o sujeito ativo é o município onde está sediado o estabelecimento prestador, ou, no caso das exceções que acabei de falar, o município onde o serviço foi prestado. Ainda a respeito de sujeitos, também temos que estabelecer o sujeito passivo, que, por sua vez, será, em regra, o próprio prestador de serviço, conforme o artigo 5º da Lei Complementar 116, ou seja, aquele que, via de regra, tem a obrigação de pagar o imposto. Mas, sobre a responsabilidade passiva de pagar o tributo, precisamos destacar a figura do substituto tributário, que é autorizado pelo artigo 6º da Lei Complementar 116. Esse dispositivo autoriza ao município regulamentar na sua legislação a responsabilidade de terceiro que esteja vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação, supletivamente ao cumprimento total ou parcial do recolhimento do imposto devido. Veja, muitas vezes os prestadores não estão estabelecidos no município onde os serviços são prestados. Assim, para o fisco responsável, muitas vezes há uma enorme dificuldade em fiscalizar e combater a sonegação do imposto dessa empresa, considerando o sistema misto sobre a competência para o recolhimento. A figura do substituto tributário surge para facilitar o acesso do fisco aos atores da relação tributária e, assim, evitar que o imposto deixe de ser pago. Por exemplo, o Estado possui uma escola no âmbito de um município. Ele faz uma licitação e contrata uma empresa para realizar uma reforma dessa escola. O município onde a escola será reformada está localizada não participa da relação contratual, tampouco da licitação. A empresa vai realizar a reforma e vai cobrar ao Estado pelo serviço que está sendo prestado. Em face de tal serviço, é passível a tributação do ISS. O que se faz na substituição tributária é criar a obrigação do Estado supervisionar o recolhimento do imposto do prestador, contratado sob pena de responsabilidade, ou seja, ele pode reter na fonte e ele mesmo repassar ao município, que é o mais recomendável, ou até mesmo perceber e configurar se, na prestação de contas, ele está estabelecendo o recolhimento do imposto pelo próprio prestador ao município. Para que o município é muito mais fácil encontrar o Estado, porque se conhece onde ele está sediado, onde ele está estabelecido, do que fiscalizar a empresa que muitas vezes está sediada em outro município, em um local incerto e não sabido. A mesma lógica se aplica, por exemplo, à possibilidade de se responsabilizar um banco, sediado também no âmbito municipal, para garantir o recolhimento do ISS referente aos serviços de limpeza terceirizada e segurança que atuam na respectiva agência. Assim, apesar do contribuinte ser sujeito passivo e responsável direto pelo pagamento do imposto, a legislação permite ao município exigir do tomador do serviço que esse faça a retenção e pague o tributo ou que o mesmo garanta que o prestador efetue o pagamento, sob pena do tomador também vir a ser responsabilizado. Tal medida é fundamental para dar segurança às fiscalizações de combate à sonegação fiscal do imposto. Tudo certo? Já sabemos o que deve ocorrer para acarretar a compulsoriedade de pagar o imposto. Já falei também sobre o local onde o imposto será devido,
quem poderá cobrar e quem deverá pagar ou se responsabilizar por ele. E agora eu vou falar para vocês como o imposto é cobrado. A cobrança de um tributo ocorre pelo lançamento. O conselheiro Domingos já deve ter falado com você aqui no nosso curso, mas não custa lembrar que o lançamento é o fenômeno que constitui o crédito tributário. Uma vez identificado o fato gerador do tributo, estabelecendo-se os responsáveis e apurando o valor devido. No caso do ISS, ele é lançado basicamente de duas formas. A principal é o lançamento por homologação. O contribuinte emite uma nota fiscal, onde ele afirma sobre a prestação do serviço e quanto ele cobrou por ele. Um parêntese é que essa nota pode ser tanto eletrônica quanto física. Os trabalhos de auditoria temática de receitas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo têm exigido que todos os municípios adotem o sistema de nota fiscal eletrônica. A importância disso será tema no próximo módulo do nosso curso sobre a parte prática de cobrança do ISS. Mas voltando ao lançamento por homologação, o contribuinte declara e sobre o que ele declara deve-se fazer o recolhimento do imposto devido. Ao município cabe homologar ou não aquela declaração. Para isso, se faz necessária a fiscalização para aferir se o declarado é de fato aquilo que corresponde ao serviço prestado. Quando o município diligencia e identifica que a declaração está correta, temos aquilo que se considera homologação expressa. Mas quando transcorre 5 anos sem que o município se manifeste, ocorre aquilo que se chama de homologação tácita, e eventuais complementações não podem mais ser lançadas em virtude da decadência. Bom, a outra forma que temos de lançar o ISS é o lançamento de ofício. Quando um contribuinte não declara a prestação do serviço oneroso ou declara um valor menor, naquele âmbito de homologação, que caracteriza o recolhimento do imposto, o município tem o direito de aplicar um auto de infração para exigir o recolhimento integral ou o acréscimo, juntamente com as devidas penalidades pelo descumprimento legal. A esse tipo de lançamento se dá a classificação como lançamento de ofício, porque já se tem as informações e a administração não precisa de participação do contribuinte para poder declarar o quanto é devido. Mas, se eu preciso homologar ou não as informações declaradas pelo prestador de serviço, quanto que ele deve declarar como passivo de tributação? Ou seja, qual é a base de cálculo do imposto? A base de cálculo do ISS será sempre o preço do serviço. Não pode ser declarado um valor maior, tampouco se declarar um valor inferior àquele que foi efetivamente pago pela prestação do serviço. Portanto, para se falar em pagamento do imposto, é essencial que esse serviço seja oneroso, que haja um preço estipulado e remunerado sobre o mesmo. Serviços gratuitos que não são tributados como imposto sobre o serviço. Por quê? O resultado dessa multiplicação fática será sempre zero. Se não há um valor de base, não há um valor de tributo a ser cobrado. O valor devido de um tributo é, na grande maioria dos casos, o resultado da multiplicação entre uma base de cálculo e uma alíquota. Se a base é zero, porque nada foi cobrado, o resultado também será zero, independente da alíquota que esteja. Certo? Mas nos casos em que o serviço for oneroso e a base de cálculo for quantificável, quanto será a alíquota correspondente? O primeiro regime de alíquota que eu quero falar com você é o regime da alíquota fixa. Basicamente, vai se estabelecer um montante no qual o respectivo prestador de serviço ficará obrigado a recolher compulsoriamente ao município em razão da prestação de serviços onerosos presente na lista de serviços. Agora, esse regime de alíquota fixa pode ser obrigatório ou por discricionariedade do ente público. O regime obrigatório para os prestadores de serviços considerados como sociedades uniprofissionais está regulamentado pelo artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 68. Quem são esses profissionais você acompanha aí na tela. O caso dessas sociedades uniprofissionais, há o trabalho prestado de forma pessoal, assumindo responsabilidade subjetiva sobre o serviço, ou seja, só se responsabilizando mediante dolo ou culpa dentro do exercício das suas qualificações. Em razão da disposição legal do Decreto-Lei, essas atividades aí descritas
têm o direito de recolher o imposto com base em uma alíquota fixa, mas tal direito obrigatório é obrigatório ser observado pelos municípios e se restringe, a priori, exclusivamente ao rol descrito e colocado aí na tela. Também falando do regime fixo, pode ser estabelecidos, ainda que de forma discricionária, ou seja, de forma facultativa pelo município, a fixação de alíquotas para profissionais autônomos. Geralmente, esses prestadores de serviços autônomos possuem forma de organização empresarial mais simples, ao ponto que a regulamentação de obrigações acessórias poderiam inviabilizar o próprio negócio, como exigência de emissão de notas fiscais, manutenção de livros específicos, isso para justificar e registrar todos os serviços executados e as respectivas remunerações recebidas. Podemos claramente vislumbrar essa organização mais simples de serviços tomados cotidianamente por nós: cabeleireiro, manicure, personal trainer, professor particular. Tributar esses profissionais pela movimentação econômica favorece a sonegação fiscal e aumenta o esforço e o gasto para arrecadação tributária em face dos mesmos. Até porque, na grande maioria desses serviços, o pagamento é feito em dinheiro, é feito em espécie. E aí você não tem um lastro, você não tem um controle, uma referência para você comprovar se o serviço foi efetivamente prestado. Diante dessa dificuldade de controle, é recomendável a opção pelo estabelecimento das alíquotas fixas. Um valor é estipulado de forma anual a ser recolhido pelos profissionais que estão cadastrados. Agora, só vai se falar em profissionais autônomos se os mesmos não forem registrados como um microempresário individual. Microempresário individual é uma forma de fixação de alíquota estabelecida pela Lei Complementar 123 de 2006 e cujas atividades permitidas para o enquadramento como tal regime estão no regulamento próprio. Nesses casos, o empresário deve pedir seu registro, cumprir todos os requisitos exigidos para que tenha o direito a uma tributação fixa de um valor mensal, que é lançado em conjunto com valores correspondentes à Previdência Social, ao ISS e, eventualmente, também ao ICMS, se ele também praticar a questão comercial. Além disso, ainda referente à Lei Complementar 123 de 2016, é importante tratar aqui o regime de alíquota estabelecido para o Simples Nacional. Como disse, é um regime diferenciado, simplificado, que favorece contribuintes enquadrados como empresas de pequeno porte ou microempresas. Tudo isso conforme a movimentação econômica anual até o montante fixado por lei. É com base nessa média de movimentação econômica anual que o prestador de serviço, optante pelo Simples Nacional, será enquadrado na tabela estabelecida no anexo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, a fim de se calcular a alíquota efetiva do débito e, posteriormente, a divisão do montante arrecadado para cada tributo, dentre os quais o ISS municipal. Bom, por fim, nos resta comentar sobre a regra geral para os contribuintes que são tributados pela movimentação econômica, no qual se estipula que a alíquota não pode ser inferior a 2% nem superior a 5%. Essa regra já era estipulada no Ato de Disposições Transitórias da Constituição da República e foi incluída na Lei Complementar 116, muito recentemente pela Lei Complementar 157. A estipulação de margem das alíquotas entre mínimo e máximo foi o caminho escolhido para combater a guerra fiscal entre os municípios. Mas que tipo de guerra é essa? Soco, porrada, bomba? Claro que não. É uma disputa para atrair prestadores de serviço a se estabelecerem no município como meio de desenvolvimento local e maximização de receitas do ISS. Sem essa regulamentação, muitos municípios adotavam alíquotas inferiores a 2%, criando um ambiente de concorrência desleal, principalmente em razão da regra que desprivilegia a territorialidade ao tributar no local onde a empresa esteja sediada. Entretanto, a fim de se valer que tal percentual fosse cumprido, a Lei Complementar 157 inovou ao criar responsabilidades para o gestor público que desrespeitar a margem de alíquota, especialmente no que se refere àquela que seja efetivamente inferior a 2%. E o respeito vai muito além de garantir o mínimo de alíquota, mas também evitar benefícios em face da base de cálculo. Agora você deve estar curioso para saber qual é a responsabilidade pelo descumprimento da regra e como se dá especificamente essa regra de concessão de benefício fiscal em face do ISS. Só que mesmo que o nosso curso não seja uma novela, essa é a melhor parte e vai ficar para um próximo capítulo do nosso curso,
que é a aula sobre incentivos fiscais. Lá, vou explicar para você que toda a questão de responsabilidade, restrição quanto à concessão de benefício fiscal e combate à guerra entre os municípios quanto à arrecadação do ISS. Com isso, chegamos ao fim do conteúdo sobre o ISS. Com base na nossa aula e no material disponível na leitura da legislação indicada, você será demandado a responder algumas questões para vencer mais esse módulo do curso. Depois disso, continue acompanhando o nosso curso e não se esqueça da aula de incentivo fiscal, onde irei complementar o conteúdo relacionado ao benefício fiscal referente ao ISS e suas implicações. Até a próxima aula!